orar então, para iniciarmos? Oremos. Majestoso Deus, eterno Pai, aqui estamos, ó Deus, mais uma vez, para honrar e glorificar o teu nome. Nós temos muito a te agradecer, Deus, muito mesmo, pelo cuidado que o Senhor tem por nós, pela tua misericórdia que tem nos alcançado a cada manhã, a cada instante. Muito obrigada pela tua presença em nossas vidas. Nesse momento iremos abrir a tua palavra e precisamos de poder. Precisamos da presença e da unção do teu Espírito Santo. Nos dá esse poder, Pai eterno, para testemunhar de ti. Nesse momento também pedimos que os teus santos anjos acampem-se neste lugar, em nome e por amor de Jesus. Amém. Deixe-me mostrar algo aqui para vocês. Eu falei, acho que uma quarta-feira que eu preguei aqui, acho que o mês passado. E eu mostrei esse livro, Se Meu Povo Orar. Ele é de Henry Maxwell. Se Meu Povo Orar, é um versículo só, que é em 2 Crônicas 7,14. Né? Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Um versículo só. Esse escritor aqui, ele fez esse livro. É um livro maravilhoso. Eu particularmente amo demais. E nós, líderes dessa igreja, nós estamos lendo este livro no primeiro domingo do mês, 6 horas da manhã, aqui na igreja. Então toda a liderança, 6 horas da manhã, faz-se presente aqui na igreja e a gente lê um capítulo desse livro. É uma bênção. Então o que pensamos? Nós estamos nos consagrando, buscando ao Senhor, clamando por poder, para que possamos realmente administrar a obra do Senhor. E quando a gente faz esse estudo, lá aqui no domingo, nós também temos a obrigação de trazer para os irmãos. Então nós já lemos quantos? De janeiro para cá, né? Então, 4 capítulos, né? Domingo próximo faremos o 5º. Então hoje nós iremos também falar um pouquinho do que estudamos nesse livro. E eu acho incrível, irmãos, porque é um versículo, só um versículo, e faz um livro inteiro. Abram aí a Bíblia de vocês, por favor, em Tiago 4,10. Amém? Tiago 4,10. Eu nem vou abrir. Vou ler aqui mesmo. Eu vou ler aqui no livro. Depois eu vou ler uma versão que ele coloca, uma versão em outra Bíblia, que eu não sei qual é. Tem aqui, versão dele mesmo, não sei dizer essa palavra. Esqueci de olhar no Google. Gente, então diz assim, ó, Tiago 4,10. Acompanha aí. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Essa outra, na versão que o autor coloca aqui, diz assim: caia de joelhos diante do Mestre. Esta é a única maneira de você ficar em pé. Olha só, bem controverso, né? Você cai de joelho e você fica em pé diante de Deus. Amém? Então agora, abre em 2 Crônicas 7,14, que foi o versículo que falamos, né, que estamos estudando. 2 Crônicas
7,14. Esse versículo é muito, muito forte. Eu sei que toda a igreja conhece. Acho que acredito que a humanidade conheça. Só que não coloca em prática muitas vezes, né? Nem todos nós colocamos em prática, né? Pelas nossas debilidades, né? Nossa pecaminosidade, muitas vezes a gente esquece realmente. Em momentos assim difíceis, muitas vezes a gente deixa de buscar a Deus, né? Quando seria o contrário, a gente precisa buscar a Deus, principalmente também nesses momentos, né? E aí diz o seguinte, 7,14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É forte, né? É uma promessa, irmãos, é uma promessa. Então ele está dizendo bem claro: se vocês, se nós buscarmos o poder de Deus, buscar a face do Senhor, Ele tem todas essas promessas para nos dar. Então já estudamos se o meu povo, lá, os líderes, já estudamos que se chama pelo meu nome, se estudamos só o se, né? Primeiro foi o se. O se, irmãos, deu tanta coisa. É o se de... O se é uma conjunção? Condição, né? Uma condição. Então, se ele pegou só esse versículo, só essa palavrinha, se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Então, o autor, o escritor aqui, pegou o se e ele destrinchou esse se. Esse se dá N possibilidades, N. Então, se eu quiser algo, eu preciso buscar. Então, se eu buscar, Deus vai me dar, Deus vai me responder, tá? Não vamos falar do se. Depois estudamos sobre o meu povo, né? Depois estudamos que se chama pelo meu nome. E hoje nós vamos estudar se humilhar. O que acontece se eu me humilhar? Se você se humilhar. E o interessante é que o escritor aqui, ele faz um paralelo entre a vida de Josias, que foi um rei de Israel, e o outro sobre Acabe. Acabe, todo mundo sabe quem é Acabe? Quem foi Acabe? Um rei também. Aqui conhece a história de Acabe? Então já a gente coloca um pouco. Então abram aí a Bíblia de vocês em 2 Crônicas 34. Nós vamos ver um pouco sobre a vida de Josias. Porque esse autor faz esse paralelo entre Josias e Acabe. Nós vamos descobrir agora. 2 Crônicas 34, a partir do 19. Vocês conhecem a história de Josias? Sim? Levanta a mão quem conhece a história de Josias, por favor. Pouquíssimas pessoas. Então preste atenção, eu vou dar tempo, vai ser rápido. Nós vamos ver a história de Josias agora. Lá no início, 34, preste atenção. Amém? Amém. Tinha Josias 8 anos de idade, gente, 8 anos, quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Ele tinha 8 anos de idade e começou a reinar. Pronto? É certo que ele não reinou, ele era uma criança, tá certo? Mas ele estava ali como rei, mas existiam pessoas que governavam o seu lugar. Quando ele tinha 16 anos, olha só, isso é bom colocar para a igreja, principalmente para os jovens, né? Adolescentes, jovens, que muitas vezes coloca desculpa, né? Porque é muito novo,
que não sabe fazer isso, não sabe fazer aquilo, que é difícil permanecer nos caminhos do Senhor, porque é muito novo. Mas olha só, Josias tinha 8 anos, com 16 anos, ele começou a reparar o templo, a casa do Senhor. E a Bíblia diz, com 16 anos, ele resolveu servir ao Senhor. Vamos ler na íntegra, para que os jovens dessa igreja e as crianças percebam o quanto, como são escolhas que devemos fazer. São escolhas. Eu escolho servir ao Senhor, então eu vou servir ao Senhor. Se eu colocar dificuldade e não quiser servir ao Senhor, eu não vou servir ao Senhor. Tá certo? Então, vejam aí, no 34:3, diz assim: porque no 8º ano de seu reinado, sendo ainda moço, estão acompanhando? Amém. Começou a buscar o Deus de Davi. Ele tinha 16 anos e ele resolveu servir ao Senhor. Amém. De Davi, seu pai. E no duodécimo ano, duodécimo são 12 anos. 12 anos depois. Então, 12 anos que ele estava reinando, com 8 anos de idade, dá quantos anos? 20 anos de idade, olha só. No duodécimo ano, começou a purificar Judá e a Jerusalém dos altos, dos postes ídolos, das imagens de esculturas e de fundição. Na presença dele, olha o que ele fez com 20 anos de idade. Prestem atenção. Derribaram os altares dos Balaíns. Ele despedaçou os altares do incenso que estavam acima deles, os postes ídolos e as imagens de escultura e de fundição. Quebrou-os, reduziu-os ao pó e o aspergiu sobre as sepulturas dos que lhes tinham sacrificado. E olha só, e os ossos dos sacerdotes queimou sobre os seus altares e purificou a Judá e a Jerusalém. Gente, ele tinha 20 anos de idade. 16 anos ele resolveu servir ao Senhor. Reconheceu o Deus de Israel. Com 20 anos ele começou a reparar o templo. Por quê? Porque o povo de Deus havia se afastado do Senhor. Porque era um outro rei que estava ali governando. E esse rei era idólatra. Então a maioria, não vou dizer todo, porque o Senhor Jesus tem sempre o povo remanescente guardado. Mas aí Josias resolveu servir ao Senhor e começou a organizar o templo. E ele derrubou tudo que não prestava. Todos os ídolos que tinham ali, retirou tudo. Queimou ídolos. E ainda queimou os ossos dos sacerdotes que serviram aos Balaíns, quer dizer, a outros deuses. Tá certo? Então, ele fez uma total purificação na casa do Senhor. E começou a servir ao Senhor. E aí, como estava nessa organização, nessa transformação na casa de Deus, então, Ilquias, que era um sumo sacerdote, vamos ver aí o 14, 34:14. Acompanha aí, por favor. Quando se tirava o dinheiro que se havia trazido à casa do Senhor, Ilquias, o sacerdote, ele era um sumo sacerdote, achou o livro da lei do Senhor, dada por intermédio de Moisés. Olha só. Lá no templo, escondido, irmãos, jogado, escondido em algum lugar, porque as pessoas não estavam servindo a Deus, ao Deus verdadeiro, Deus de Israel. Eles estavam servindo a outros deuses que criaram, que fizeram com mãos, sabe, de madeira, de cimento, estava servindo a isso. E Ilquias achou o livro da lei, que foi Moisés, né? Que foi Moisés que escreveu. E quando o sumo sacerdote encontrou, ele ficou maravilhado. E a primeira coisa que ele fez foi entregar aquele livro para o rei Josias. Alguém teria que ler
poder para o rei Josias. Vamos continuar, preste atenção. No 19, olha só, no 19. Tendo o rei ouvido as palavras da lei, rasgou as suas vestes, preste muita atenção nisso, ordenou o rei a Ilquias, a Aicão, filho de Safã, a Abidom, filho de Mica, a Safã, o escrivão, pula. Ele ordenou e disse: ide e consultai o Senhor por mim e pelos restantes em Israel e Judá. Olha só, Josias, o rei, rasgou as suas vestes e pediu para Ilquias, ordenou a Ilquias que fosse consultar o Senhor Jesus, o Senhor Deus, né? Acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se derramou sobre nós, porquanto nossos pais não guardaram as palavras do Senhor para fazerem tudo quanto está escrito neste livro. Então ele percebeu o que Deus queria através daquele livro e percebeu como o povo estava agindo. Então ele rasgou suas vestes e disse que grande ira estava para cair sobre eles, porque o povo estava andando na contramão de Deus. E aí, depois que consultou, olha só o que foi o que o Senhor Jesus disse. Deus respondeu para ele e disse, no 26, porém o rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhe direis: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste. O 27. Porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante Deus, quando ouvistes as suas ameaças contra este lugar e contra os seus moradores, e te humilhaste perante mim, e rasgastes as tuas vestes, e choraste perante mim. Também eu te ouvi, diz o Senhor. Amém? Amém. Vocês estão vendo que bênção? Veja só. Um homem, ele resolve servir ao Senhor, e ele, por ser rei, quando ele determinava algo, todo o povo servia. Até a Bíblia diz, deixa eu ver se eu lembro, que ele diz assim: quando o justo governa, ele diz quando o ímpio governa, né? Toda a casa é destruída. Mas se for uma pessoa correta, que servir ao Senhor, toda a nação vai acompanhar. Então veja só, como ele resolveu servir ao Senhor, e ele percebeu que ali havia maldição se não buscasse o poder de Deus. Então Deus deixaria o povo e eles caíam na pior bagaceira que pudesse existir, através dos seus pecados, né? Que seria a consequência do pecado. E aí Deus responde para ele, ele disse: eu ouvi, né, o teu clamor, a tua conversa, como você me buscou, como você rasgou as suas vestes, como você se humilhou diante de mim. Então aí Deus já faz uma transformação. Então, quando esse texto fala se humilhar, ele está trazendo para nós que se a gente reconhecer o pecado e se humilhar diante de Deus, Ele vai perdoar o nosso pecado e Ele vai nos abençoar. Vocês estão entendendo? Então esse paralelo que o autor coloca, que mesmo o povo estando em uma situação perversa de pecado, quando ele se humilha diante de Deus, Deus é misericordioso e Deus perdoa os pecados e abençoa o povo. Agora isso é quando Deus reconhece de fato quem se arrependeu. Não é porque, como é que a gente pode dizer? Eu já vi muita gente falando assim:
isso. Nós falamos ontem, eu não sei se nós falamos essa frase ontem, que diz assim: de Deus não se zomba. Falamos isso? De Deus não se zomba. Deus conhece o nosso coração. Quando Deus respondeu para Josias, que ouviu a oração dele, que viu que ele rasgou as suas vestes, que ele se humilhou diante dele, Deus está dizendo que sondou o coração dele, que viu que havia sinceridade e que havia sincero arrependimento. Agora vamos ver a história de Acabe. Olha só, Josias, novo, resolveu servir ao Senhor desde pequeno. Agora vamos ver Acabe, que está lá em 1 Reis. 1 Reis 21. Primeiro Reis 21, a partir do versículo 20, nós vamos ler. Olha só se realmente esse homem se humilhou diante de Deus, com todo o histórico de vida que ele tem aqui, se ele em algum momento ele reconheceu a grandiosidade de Deus. 1 Reis 21, 20. Podemos ler? Vamos lá? Perguntou Acabe a Elias. Nós vamos ler só da metade, tá? Perguntou Acabe a Elias: já me achaste inimigo meu? Elias era um profeta sincero, que fazia a vontade de Deus. Então, por muitas vezes, Elias foi até Acabe repreendê-lo, porque Acabe estava fazendo tudo que era mal perante o Senhor. Ele não obedecia ao Senhor. E Elias ia lá, obedecendo à vontade de Deus, e ia falar com Acabe. Aí Acabe já estava com raiva de Elias, porque Elias nunca falava nada bom para ele. Bom assim, aceitando os seus erros. Só falava repreendendo, para que ele se consertasse, se corrigisse. E aí, quando ele encontra Elias, ele diz isso: já me achaste inimigo meu? Aí respondeu Elias, achei-te, porquanto já te vendeste para fazeres o que é mal perante o Senhor. Eis que trarei o mal sobre ti. Está vendo por que Acabe não gostava de Elias? Porque Elias chamava o pecado pelo nome, cumprindo a palavra de Deus, Aí Elias disse: achei-te, porquanto já te vendeste para fazer o que é mal perante o Senhor. Eis que trarei o mal sobre ti. Arrancarei a tua posteridade e exterminarei de Acabe a todo do sexo masculino, quer escravo, quer livre, em Israel. Farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías, por causa da provocação com que me irritaste. Olha, irritou a Deus, está vendo? E fizeste pecar a Israel. Queridos, Deus se aborrece do pecado. Nós sabemos que Deus ama o pecador, mas Ele aborrece o pecado. O pecado irrita a Deus. E muitas vezes nós pecamos porque queremos mesmo, voluntariamente, a palavra é essa. Nós pecamos voluntariamente, mas isso irrita a Deus. Continuando. E fizeste pecar a Israel. Também de Jezabel falou o Senhor: os cães devorarão Jezabel dentro dos muros de Jezreel. Jezabel era esposa de Acabe. Acabe, ele fazia tudo o que a esposa queria. Só que a esposa de Jezabel, que é a esposa de Acabe, ela era uma mulher muito cruel. Ela não tinha o Espírito de Deus em sua vida, vamos dizer assim. Ela mandava matar, sabe? Se ela quisesse matar, ela matava. E pronto. E certa vez, Acabe falou para ela que gostaria de ter uma terra do lado do palácio que era
pessoa. E essa terra que tinha lá era um pomar, era um jardim, um pomar, um lugar cheio de frutas, da agricultura. E era muito bonito, a Bíblia fala isso. E aí Acabe queria para ele. E tentou, para ver se o rapaz, que eu não lembro o nome, eu vou olhar já, se ele vendia a terra, só que ele não quis vender, porque ele também queria aquele sítio para ele. E aí Acabe se entristeceu, e a esposa Jezabel percebeu a tristeza dele e perguntou o que era. Aí ele falou, aí ele disse, você é o rei. Olha que mulher terrível. Você é o rei. O que você quiser, você terá. Sabe o que ela mandou fazer? Ela mandou matar o homem, os filhos do homem, mandou matar aquela geração toda e pegou a terra e deu a Acabe. Gente, Deus viu tudo isso. Por isso que Deus disse aqui, ó. Foi por isso, porque se a gente lê sem conhecer o contexto da história, vai dizer, nossa, Deus é muito cruel. Como é que Deus está dizendo que Jezabel vai morrer e os cães é que vão comer a carne dela? Mas é porque ela foi uma mulher muito cruel. E Acabe fazia tudo que ela queria. Tudo. Até se desviar do caminho do Senhor. Então veja só. Então Acabe se entristeceu com isso. Olhem aí no versículo 27. No 27. Quando Acabe ouviu aquelas palavras, aí diz aqui, ó. Tendo Acabe ouvido estas palavras, rasgou as suas vestes, cobriu de pano de saco o seu corpo e jejuou. Dormia em panos de saco e andava cabisbaixo. Olha só. Joel, ou Josias, escolheu servir ao Senhor desde cedo. Acabe não queria servir ao Senhor, ao contrário, ele servia aos ídolos, ele se prostrava diante dos ídolos, ele queimava o ser humano, crianças, ele cometeu os pecados mais terríveis possíveis. Quando Deus pede para Elias falar aquelas palavras, trazendo realmente maldição para a vida dele, para o seu reino, gente, ele se entristeceu. Se entristeceu e ele se humilhou diante de Deus. E ele se vestiu de pano de saco e jejuou. Olha só. Aí eu lembro desse texto, eu disse, meu Deus, eu acho que ele estava bem distante de Jezabel. Porque se Jezabel tivesse perto, ele jamais teria feito isso. E ele se prostra diante de Deus, clamando realmente, porque quando coloca pano de saco e começa a jejuar, ele está se humilhando diante de Deus. Aí a gente pensa, como é que é fácil, né? Uma vez meu sogro disse assim, ó, tá vendo aquele homem que vai ali? Aquele homem já matou, já fez isso, já fez aquilo, e hoje ele é crente. Diz que é crente, depois que já fez mesmo de bagaceira. Mas quem fala isso não fala através do Espírito de Deus. Por quê? Porque as pessoas, Deus, na verdade, ele converte o ser humano. Então o ser humano muda de direção. Ele está indo nessa direção, fazendo tudo que é errado, mas aí Deus se coloca diante dele, ele reconhece o poder de Deus e aí ele desvia para seguir o caminho do Senhor. Foi o que aconteceu com aquele homem e foi o que aconteceu aqui com Acabe. Então ele se humilhou diante de Deus, porque Deus disse, se o meu povo se humilhar, ele se humilhou. Mas vocês pensam assim, será realmente de fato que ele se arrependeu? Nós falamos aqui que Deus sonda os corações, e eu acho isso tão incrível. Assim, a bondade, a misericórdia de Deus, não importa quão profundo eu fui, eu só preciso reconhecer. Gente, isso é maravilhoso.
eu fico olhando e digo, meu Deus, quanta misericórdia. Muitas vezes chega a ser incompreensível a nós a misericórdia de Deus. Eu posso fazer todo tipo de atrocidade, isso na minha ignorância, não agora que eu conheço ao Senhor. Agora eu serei culpada. Mas uma pessoa que ainda não serviu ao Senhor, ele vai se afunda em pecado, comete enormes atrocidades, depois ele reconhece a grandiosidade de Deus, se volta para ele, e o que é que Deus faz? Olha só o que é que Deus disse a Elias no 28, olha só. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tesbita, dizendo: não viste que Acabe se humilha perante mim? Portanto, visto que se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias de seu filho o trarei sobre a sua casa. Olha só, gente, isso é misericórdia demais. Isso é muita bondade. O homem cometeu 1000 coisas, milhões. O pior ainda é que ele se prostrava diante de ídolos. Fez várias atrocidades. Sua esposa matou uma família inteira. Mas quando ele se rende aos pés do Senhor, Deus diz: não viste Acabe, o meu filho? Não viste como ele se humilhou diante de mim? Eu perdoarei os seus pecados. Isso é maravilhoso, irmãos. É o que Deus está dizendo para nós. O que você tem feito que tem envergonhado o Senhor, que envergonha até você mesmo? E aí você fica com medo de se render ao Senhor. Olha aqui o que ele fez com Acabe. Você só precisa se arrepender. Eu só preciso me arrepender e me curvar diante do Senhor, clamando por misericórdia, clamando pelo perdão, pedindo a presença do Espírito Santo para que não mais cometa aquele pecado, o mesmo pecado. E isso é tão, eu acho assim, gente, para mim, isso é tão profundo. Eu vou lendo isso e eu paro, eu digo, meu Deus, quanta misericórdia. E eu digo a vocês, irmãos, já teve um tempo em minha vida que eu não compreendia isso. Eu não compreendia a misericórdia de Deus. E por várias vezes, quando eu lia na morte de Jesus ali, quando eu li assim, que Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Eu li aquilo, eu digo, como é que eles não sabem? Eles estão fazendo consciente. Como é que vai perdoar? Então assim, eu não tinha o discernimento espiritual ainda para entender aquilo. A profundidade disso. Por quê? Se Jesus veio para morrer pelos nossos pecados. E queridos, quando Deus olha para nós já falamos isso, eu sei que vocês sabem, Ele não vê a mim como Sandra, Ele não vê a Regina como Regina, mas Ele vê Cristo Jesus através de Regina. Ele vê as marcas de Jesus em suas mãos por cada um de nós. Amém. É isso que nós devemos entender. A isso a Bíblia chama de justificação pela fé. Então nós somos justificados por Cristo. Por isso que, por mais profundo que possamos ir, Deus, Ele pode nos levantar e Ele pode nos perdoar. Amém. Se tão somente eu e você se converter, se arrepender, pedir perdão pelos pecados, então Deus vai olhar para nós e vai ver a nossa sinceridade e vai perdoar os nossos pecados. Amém. Ele disse: não viste como a igreja de Santa Luzia se humilha diante de mim?
eu perdoarei os pecados daquela igreja. E o Espírito de Deus habitará em cada um deles. Amém? Amém. Gente, isso é uma coisa que a gente deve inculcar em nossas mentes. Porque lá em Tiago, abram lá em Tiago 4. Olha só. Tiago 4 não, meus queridos. 1 Coríntios 1:27. Muitas vezes a gente não entende. A Bíblia diz o seguinte. Deixa eu ver se eu lembro. Ela diz assim. Quando fala do discernimento. Porque as coisas de Deus, elas são loucas para aqueles que não têm o discernimento. São loucas, é loucura as coisas de Deus. Mas a gente tem um complemento que a Bíblia diz, vê se tu lembra isso mesmo, que se discerne, que se discerne espiritualmente. Então é uma forma de falar, que as coisas de Deus só se discernem espiritualmente. Quem não tem o Espírito Santo de Deus jamais vai acreditar na palavra de Deus, porque para eles isso é loucura. Então lá em 1 Coríntios 1:27, a gente vai encerrar com isso. Diz o seguinte, deixa eu achar, estou no segundo, peraí. Olha só, 27, diz assim: pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Amém? Amém. Gente, as coisas de Deus de fato é loucura para o ser humano, porque Deus poderia pegar uma pessoa totalmente instruída para pregar o Evangelho, para ensinar as pessoas, para fazer a sua própria vontade. Mas não, ele disse que escolheu as coisas loucas, e essas coisas loucas que somos nós irão envergonhar as que se acham sábias, porque é pelo poder de Deus que fazemos tudo o que fazemos, como falamos ontem. É pelo poder de Deus que saímos e pregamos o Evangelho. É pelo poder de Deus que perdoamos. É pelo poder de Deus que nos rendemos e nos humilhamos diante do Altíssimo. Amém? Amém. Irmãos, não deixe essas palavras, a palavra do Senhor, se perder. Não deixe. Busque ao Senhor incessantemente. Busque pelo poder de Deus. Nós tínhamos um vídeo aí, mas não vai dar mais tempo, que o vídeo fala realmente do tempo que estamos vivendo. Coloca aí, meu irmão, tá fácil? Coloca aí. É bem pequenininho. Ele fala de Rodrigo Silva. Rodrigo Silva sempre responde, a alguns questionamentos. E olha o que está acontecendo na Terra. Coloca aí. É pequeno, né? É 2 minutos e meio. Pronto, 2 minutos, tá? Mas desde o dilúvio, o primeiro evento universal que teve no mundo foi o Covid. Dá para ouvir direito? Se você considerar o dilúvio um evento universal, não houve nenhum outro evento universal na história depois do dilúvio, a não ser o Covid. Rodrigo, e a Primeira Guerra Mundial não foi universal? O Chile não participou da Primeira Guerra Mundial. Nem a Segunda Guerra Mundial. A peste negra da Europa não foi universal. Então o Covid foi universal. E a partir do Covid para cá, você mexe com questões inclusive de investimentos, você sabe disso. Hoje a economia está caminhando para algo literalmente universal. A queda da Bolsa de Valores de Hong Kong pode trabalhar seus negócios aqui no Brasil sem você nunca ter pisado em Hong Kong.
Hoje, a inteligência artificial está desenhando um mundo literalmente globalizado. E a Bíblia falou que uma das marcas da vinda do anticristo, que antecede a volta de Jesus, é a globalização. Quando ninguém vai poder comprar ou vender, senão aquele que tem a marca da besta e o número do seu nome. A Bíblia fala de uma época em que o mundo vai ser polarizado, não entre esquerda e direita, não entre crentes e ateus, mas entre aqueles que vão ficar fiéis à lei de Deus e aqueles que vão adequar ao domínio do anticristo. E eu estou vendo, pela primeira vez na história do mundo, esse desenho começando a desenvolver. Hitler não teve nem de perto o poder que nós estamos vendo desenhando hoje na mão de alguns. Nem Napoleão Bonaparte, nem Gengis Khan, nem Júlio César. Agora estamos vendo esse desenho. Eu posso estar equivocado e pode ser que a volta de Jesus não seja agora. Pode ser que ela seja daqui a 40 anos, 30 anos. Mas eu estou apenas com parcimônia percebendo que o que eu estou observando no mundo agora, que é inédito na história, 100% inédito, é muito adequado com aquilo que o Apocalipse falou que iria acontecer. Isso fora outros elementos que a Bíblia disse, do afastamento de Deus, o esfriamento do amor, o avanço da tecnologia e outras coisas que Jesus falou, a vinda de falsos profetas, falsos mestres. E Jesus falou agora, quando vocês virem acontecer essas coisas, fiquem cautelosos, prestem atenção nos sinais dos tempos, mas ao mesmo tempo, ergam a cabeça de vocês, porque a redenção de vocês se aproxima. Amém? O que ele colocou aí, irmãos, é o que estamos vendo hoje. O esfriamento, não só do amor, mas o esfriamento da palavra de Deus, da busca pela palavra de Deus. Estamos vivendo, irmãos, os últimos passos da história desse mundo. Quem conhece profecia, quem busca conhecimento das profecias, tem esse entendimento. Nós já estamos no finalzinho. Não há tempo de pular do barco. Não há tempo. Pular do barco só se for já para a reta final. Mas agora não pulo. Agora vamos buscar, vamos nos humilhar diante de Deus. Vamos clamar pelo poder do Espírito Santo de Deus. O tempo é hoje e o tempo é agora. Que o Senhor Deus abençoe cada um de vocês e que realmente, que seja isso, irmãos, o desejo do coração de cada um de vocês. Amém. Se alguém de vocês tem alguma outra coisa em mente, alguma coisa menos do que compromisso total, Deus clareará a sua visão apagada. Você ainda vai ver. Agora que estamos no trilho certo, permaneçamos nele. Amém. Grande Deus, maravilhoso Pai, misericordioso Pai, como Tu és bom, eterno Deus. Muito obrigada, Pai eterno, porque o Senhor está sempre nos buscando. O Senhor está sempre, ó Deus, nos aconselhando, nos pedindo para voltar. Obrigada pelos Teus conselhos, obrigada pela Tua palavra. E, ó Deus, continua, Senhor Jesus, trabalhando em nós. Continua. Nós precisamos de Ti, Senhor Deus. A cada manhã, o Senhor renova a Sua misericórdia em nós. Porque se o Senhor não fizer isso, nós estaremos perdidos, Pai. Pedimos nesse momento que o Senhor sonde cada coração aqui presente, cada um, Jesus. Sonda cada coração. Tira, Pai eterno, qualquer coisa de ruim que tiver. E coloque, ó Deus, coisas boas, coloque fé, coloque, ó Deus, discernimento, coloque o desejo de Te servir e de Te buscar. Isso é o que mais precisamos, Pai. É buscar a Tua face, é reconhecer a Tua grandiosidade, o Teu poderio e nos humilhar diante de Ti. Então, Espírito Santo, nos ensine a nos humilhar, nos ensine a Te buscar, nos ensine a fazer a Tua vontade. Cuida de nós, meu Deus. Continua perdoando nossos pecados e continua falando a nossa mente, para que o desejo que tem em
nós de te servir, de estar contigo muito em breve nas mansões celestiais, que esse desejo cresça até aos céus. Nós oramos, nós nos colocamos em tuas santas mãos e clamamos pelo teu perdão e pedimos também, Pai de amor, que nos leve aos nossos lares e também, Senhor Deus, que o Senhor abençoe o nosso lar, Pai. Nós precisamos de Ti, meu Deus. Cuida dos nossos filhos, maridos, esposas, que tenhamos a presença do Teu Espírito em nosso lar, meu Deus. Como vimos, nós estamos nos últimos dias da terra, não temos mais tempo a perder, meu Deus. Então nos converte, nos purifica, em nome e por amor de Jesus.